Estados Unidos. Né? Falamos de Brasil, agora eu vou falar um pouco dos Estados Unidos aí. E eu quero mostrar em mapa hoje, tá? Sendo só no áudio. Mas vamos lá. Quando a gente pega o dia de hoje, amanhã de hoje, a gente observa que as temperaturas ainda estão baixas, ó, em grande parte aqui no meio oeste americano. As temperaturas no Texas um pouco mais elevadas e nas regiões aqui no meio oeste as temperaturas um pouco mais baixas. Porém, quando a gente olha, estava aqui no Brasil ainda, deixa eu pegar aqui nos Estados Unidos. Quando a gente olha para frente, a gente observa o quê? Que as temperaturas gradativamente estão se elevando nos Estados Unidos. Ó, vamos pegar aqui as temperaturas mínimas. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente está ainda no mês de abril e o grande problema dos Estados Unidos agora é o solo frio. Então para que o solo frio? Por conta do degelo, e aí o plantio a gente sabe que colocar as sementes no chão com solos muito frios, a semente demora muito para germinar ou até mesmo não consegue. Então vamos dar uma olhada para frente. A gente observa que aos poucos essas temperaturas, isso aqui é temperatura mínima, né? As temperaturas mínimas estão se elevando. Ainda há algumas ondas de frio chegando, porque apesar do abril, eles estão ainda, né? Como nós aqui ainda tem um pouquinho de cara de verão, o abril para nós lá o abril tem um pouquinho cara de inverno ainda, então ainda há uma outra onda de frio. Isso pode atrasar um pouquinho o pleno andamento do plantio nos Estados Unidos, porque repare, tem algumas ondas de frio ainda atravessando o continente, ali o país, então isso principalmente aqui no meio oeste, mas como a gente já vinha comentando com vocês, a partir do dia 20, ou seja, no final de semana que vem, as temperaturas gradativamente vão se elevando e dando melhores condições ao plantio. E aí, como a gente sabe, os Estados Unidos plantam muito rápido, então não vejo grandes problemas. Lógico, atrasa um pouquinho? Atrasa. O ritmo não vai ser tão acelerado? Não, mas de uma certa forma as condições vão melhorando gradativamente. E quando a gente olha chuvas, e aí a gente olha as pêntaras, né, reparem que não está tão úmido, o que também favorece, porque você tem frio e muita chuva é ruim, né, por conta do degelo. Então você não tendo tanta chuva, isso acelera um pouco o processo do plantio, até porque eles têm bastante umidade por conta do gelo. Mas quando a gente olha para frente, a gente observa que há sim previsões de chuvas, não é uma ausência total, pelo contrário, as condições estão relativamente boas, né? Tem chuvas recorrentes. E aí quando a gente olha semanalmente os Estados Unidos, a gente observa que há previsões sim de chuvas recorrentes para os Estados Unidos. Não é uma ausência total, pelo contrário. E aí quando entra em maio, a gente observa que as chuvas até ganham um pouco mais de intensidade, então isso pode realmente pegar aquele dia um pouco mais chuvoso. Então eu particularmente acho, né, eu quando falo particularmente é em nome da Rural Clima, né, nós aqui achamos que vai ter um pequeno atraso sim no plantio, mas nada que possa trazer preocupações, tá? Mas de uma certa forma as chuvas vão avançar normalmente, não vai ter problema. E aí quando a gente olha o mensal, aí a gente começa a observar que realmente os Estados Unidos, olha, maio, junho, com chuvas recorrentes, ou seja, devido ao fato de você não ter mais a laninha, o Oceano Pacífico entrando num processo de aquecimento e um bom aquecimento ainda. Então isso vai fazer com que o verão norte-americano, ou seja, o julho e o agosto, sejam marcados por chuvas recorrentes. Nada de excesso e nada de falta, pelo contrário, um clima relativamente bom, assim como também nós tivemos aqui no Brasil. Ou seja, tudo está caminhando ali, ó. São os meses mais cruciais: julho, agosto e depois um pouquinho de setembro, ou seja, chuvas muito boas. E Marco, mas pode afetar a colheita? Eu nunca vi os Estados Unidos
nesses meus 15 anos monitorando o clima, eu nunca vi os Estados Unidos perder por excesso de chuvas. Nunca vi. Perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho aqui. Lógico que vai, porque é um país de tamanho continental. Então dificilmente chover bem em todas as regiões e chover mal em todas as regiões. Lógico, pode ter alguma outra seca, como aconteceu já no passado, mas o fato é que esse ano está caminhando para um ano muito bom para os Estados Unidos. Não vejo grandes problemas para os Estados Unidos com relação a clima esse ano. Temos que ficar de olho, sim, em alguns fatores, como furacões e tal, mas particularmente quem está esperando uma quebra nos Estados Unidos para fazer negócio, ou toma cuidado, rever suas posições, porque olhando o clima, só a caixinha clima, não vejo nada de anormal para os Estados Unidos esse ano. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo alerta.